Muitas pessoas já fizeram essa pergunta em algum momento da vida. Se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento e a dor? Essa pergunta normalmente não nasce da curiosidade, mas da dor. Ela nasce quando algo dói demais, quando algo foge do controle, quando a oração parece não ser respondida. A Bíblia não ignora essa pergunta. Pelo contrário, ela trata o sofrimento como parte da experiência humana em um mundo quebrado. No início, Deus não criou o sofrimento. Em Gênesis, vemos que tudo o que Deus criou era bom. Não havia dor, não havia morte, não havia separação. O sofrimento entra no mundo quando o pecado entra. Em Gênesis capítulo 3, o ser humano escolhe viver longe da vontade de Deus e essa escolha traz consequências. A partir dali, a dor, a doença, o cansaço, a perda e a morte passam a fazer parte da realidade humana. Romanos capítulo 5 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ou seja, Deus não criou a dor, mas permitiu que o homem tivesse liberdade, mesmo sabendo que essa liberdade traria consequências. Deus permite o sofrimento porque Ele respeita a liberdade humana. Um amor verdadeiro não é forçado. Deus não criou robôs, criou pessoas com capacidade de escolher. Muitas dores que existem hoje são fruto de escolhas humanas, injustiças, egoísmo, violência e pecado. Ainda assim, mesmo quando o sofrimento não é causado diretamente por nossas escolhas, Deus continua soberano sobre todas as coisas. A Bíblia ensina que Deus não apenas permite o sofrimento, mas também usa para formar o caráter. Em Romanos capítulo 8 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus faz cooperar para o bem. O sofrimento dói, machuca, confunde, mas Deus é especialista em transformar dor em amadurecimento. Em Tiago capítulo 1, a palavra diz que as provações produzem perseverança e que a perseverança nos torna maduros e completos. Muitas vezes, é na dor que Deus revela aquilo que está escondido no coração. É no sofrimento que aprendemos a depender de Deus, a orar de verdade, a reconhecer nossas limitações. Hebreus capítulo 12 diz que nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas depois produz fruto de justiça. Deus não desperdiça a dor. Aquilo que hoje parece sem sentido, amanhã pode se tornar testemunho. Outra razão pela qual Deus permite o sofrimento é porque, muitas vezes, a dor nos aproxima dele. O ser humano tende a se afastar de Deus quando tudo está bem. Mas quando a dor chega, o coração se abre, o orgulho cai e a oração se torna sincera. O Salmo 34 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Em Oséias, Deus chama o povo de volta através da dor, não por crueldade, mas por amor. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 12, quando menciona o espinho na carne. Paulo orou para que Deus tirasse aquele sofrimento, mas Deus respondeu dizendo que a sua graça era suficiente. Deus não tirou o espinho, mas se revelou no meio da dor. Isso nos ensina que às vezes Deus não remove o sofrimento, mas sustenta no sofrimento. A Bíblia também deixa claro que sofrer não significa estar longe de Deus. Um dos maiores exemplos disso é Jó. Jó era íntegro, justo, temente a Deus, e mesmo assim perdeu bens, filhos e saúde. Durante muito tempo, Jó não recebeu explicações. Ele sofreu sem entender o motivo. No final do livro, Jó declara que antes conhecia Deus de ouvir falar, mas agora o conhecia de verdade. O sofrimento aprofundou a relação
dele com Deus. Isso nos mostra que nem todo sofrimento é castigo, nem toda dor é punição. Às vezes é processo, às vezes é formação, às vezes é algo que só fará sentido mais adiante, ou talvez apenas na eternidade. A maior prova de que Deus não é indiferente à dor humana está em Jesus. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, que Jesus foi homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Jesus sentiu angústia, medo e abandono. Na cruz, ele carregou a dor do mundo. Deus não observa o sofrimento de longe. Ele entrou nele, ele sabe o que é sofrer. Hebreus capítulo 4 diz que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Isso significa que quando sofremos, não estamos sozinhos. Deus entende a dor porque Ele mesmo passou por ela. A cruz mostra que Deus transforma sofrimento em redenção. Por fim, a Bíblia aponta para uma esperança futura. O sofrimento não é eterno. Apocalipse capítulo 21 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e que não haverá mais dor. A dor tem prazo de validade. 2 Coríntios capítulo 4 afirma que a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Se hoje você sofre, isso não significa que Deus te abandonou. Pode significar que Ele está te formando, te fortalecendo e te preparando. Deus permite o sofrimento não porque Ele é cruel, mas porque Ele vê além do agora. Ele vê o que você ainda não consegue ver. E mesmo na dor, Ele continua sendo bom, fiel e presente.